Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao BessaniCast, o seu podcast de empreendedorismo, gestão, inovação, liderança, vendas, tudo aquilo que está em torno de um negócio e é necessário para você crescer. Nós falamos aqui nessa mesa de conversa com empreendedores, gestores, diretores, a fim de compartilhar conhecimentos e te ajudar a fazer ou dar um caminho, uma luz, uma virada de chave para o seu negócio crescer e ir para o próximo nível. Meu nome é Roman Bessani, eu estou aqui na Prodígimos, um estúdio de podcast, de audiovisual, com qualidade, há mais de 2 anos, conversando com empreendedores e nunca falhou. Eles sempre nos atenderam, adversidades aparecem, mas eles resolvem com qualidade. E você que está aí desse lado nem percebe. Você quer transmitir um conteúdo no digital sem ter dor de cabeça? Vem aqui com o pessoal que vocês vão adorar o serviço deles. Eu sou o CEO da Bessani Soluções, uma empresa especializada em desenvolver software de gestão. Nosso segmento-chefe é o material de construção. Nosso software Matcom está em diversas cidades, diversos estados. Nosso objetivo é atingir todos os estados do nosso país e nós iremos chegar nesse nível. E se você quiser resolver todos os seus problemas dentro do seu negócio, vem falar com a gente, deixa um comentário aqui, me manda um direct lá no Instagram, roman.bessani, e eu e minha equipe vai atender você e tenho certeza que seus problemas serão resolvidos. Ao meu lado eu estou aqui, meu sócio, amigo, conselheiro, mentor, João Marcos Bessani. Olá, muito boa tarde para vocês, sejam muito bem-vindos. Aproveita aí, já se inscreva no canal. E é como o Roma falou, nós estamos há mais de 30 anos aí no mercado e agora, inclusive, estamos mudando de endereço. Então, Nossa, verdade, bem colocado, bem colocado. Então, dia 1º aí nós estamos mudando para novo endereço. Podemos falar ou é surpresa? Podemos falar. Eu acho que vamos fomentando aí, né? Nós estamos mudando ali na Avenida 16, né? Na mesma avenida, só que na esquina ali com a 14, do lado da Localiza. Então, uma referência aí para Localiza. Quando você quiser mandar alguém para Localiza, fala assim, é do lado da Bessani. Então, é isso aí. Então você já pode ajustar esse ponto de referência. Um prédio maior, um prédio melhor, maior, né, um ponto, nossa, muito legal lá. Todos estão convidados para passar lá conhecer. Meu amigo, que medo, todos estão convidados, né? Quero só ver, haja café, né? Não. Falando em café, quem que é o nosso digníssimo convidado de hoje? Um convidado mais do que especial, um amigo que a gente aprendeu a conversar e foi aprendendo a gostar, cativar. Nosso amigo é o Carlos Piola, diretor de compras, licitação e contratos do município de Limeira, São Paulo. Nosso vizinho aqui, mora em Rio Claro, mas trabalha aqui na vizinhança. Meu amigo, seja bem-vindo, dá um oi para a audiência, fica à vontade. Muito, muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde, audiência. Quero agradecer muito à família Bessani por esse convite. E quando nos tornamos vizinhos, já sabia da referência de vocês. E conversando, começamos a gostar ainda mais. Muito obrigado pelo convite. Vocês fizeram parte do conselho Condomínio Salão Parentes juntos, né? Fizeram parte do conselho lá do condomínio juntos. Piola, bem-vindo, obrigado por ter aceitado o convite. Fala um pouco do seu cargo atual, né? E depois eu vou fazer uma outra pergunta para entender um pouco da sua história profissional. O que você faz? O que você faz lá como diretor de compras e licitações do município de Limeira? Fala pra gente. Muito bem. Eu fui indicado lá em Limeira para ser comissionado neste cargo. É um cargo de muita responsabilidade, é um cargo que ele faz a gestão das compras do ente público do município, e é um cargo que lida com licitações todos os dias. Então, a gente que abastece o município para o município rodar. A gente faz parte de uma secretaria meio, onde as outras secretarias pedem compras para a gente faz a cidade rodar ali.
Por que a gente convidou o Piola para participar disso, né? O que acontece? O empresário, né? As empresas precisam ter vários canais de vendas, né? E a licitação é algo polêmico, né? Existe um tabu. E a gente trouxe o Piola como especialista para esclarecer algumas coisas, né? Para você entender um pouco mais desse universo, né? Tirar algumas dúvidas que a gente tem, que o pessoal nos pergunta. Para quê? Para, de repente, ter mais gente, porque, de fato, às vezes tem itens que não tem licitante de próprio Limeira ou da região e vem gente de fora, né, cara? Vem gente de São Paulo, vem gente de não sei onde. E esse dinheiro, em vez de ficar na região, e para Rio Claro vale a mesma coisa, acaba indo embora. Então você, empresário, está procurando uma maneira de crescer as vendas, né, o faturamento, e por preconceito, né, não entender, às vezes falta de informação, e até para a própria Bessânia, a gente não fornece para órgãos públicos, acaba não fazendo negócio, né? Então, hoje nós vamos tirar as dúvidas que você possa ter, né? E também entender um pouco dessa história sua aí, profissional. Como é que você chegou até lá? Vamos voltar um pouco, só para o empresário entender um pouco da sua jornada, né? Bom, eu sou de Santa Gertrudes, né? Nasci em Rio Claro, mas fui registrado em Santa Gertrudes. Mas tá estranho isso daí, geralmente é o contrário, né? Meus pais conseguiram fazer essa proeza. E depois, pequeno ainda, eu vim para Rio Claro. Depois de Rio Claro, fui para Cordeirópolis. Lá cresci, entrei na faculdade de Direito, me formei. E eu advogava e fui convidado por um prefeito, o Adnan, José Adnan Hortolã. Prefeito de onde? Prefeito de Cordeirópolis. Cordeirópolis. Isso. Então, prefeito de Cordeirópolis foi professor meu no segundo grau, antigamente o segundo grau, né? Havia o segundo grau. Então, ele foi meu professor de sociologia, me conhecia, e ele perguntou se eu gostaria de fazer parte da gestão dele. E eu entrei no primeiro ano como diretor de processos administrativos. E eu me destaquei. É difícil falar da gente mesmo, né? Quando me destaquei. E no segundo ano houve uma reforma administrativa. E ele falou para mim assim, olha, o meu secretário chegou para mim e falou, Dino, eu gostaria que você fosse diretor de licitações. Eu falei, meu Deus, não conheço nada. Que ano foi isso daí? 2017. E ele chegou, no final do ano de 2017, chegou, eu gostaria que você fosse diretor de licitações, compras, enfim. Na verdade, chamava suprimentos na época. E só um parênteses aqui, Piola, que é interessante você falar isso, porque meu pai sempre fala uma coisa, né? Sempre tem alguém observando. Sim. E você vê, ele estava fazendo faculdade, não é, Beto? Eu ia comentar isso aí. Você falou falar de você mesmo, mas você falou com seus atos. Quando você era aluno dele, ele já enxergou você. Que aqui você está contando a história, você não está falando que é bom, né? Você falou que, né, você falando de você, mas ele enxergou você como aluno lá atrás. Sim. Então ele sabia, esse cara... E depois, vou poder contar com ele. E pelo que você falou, depois o próprio prefeito viu você nos processos ali, né? Se destacando, usando a palavra que você usou, né? Sim. Então sempre tem alguém olhando. Se você não... como é que eu posso falar assim? Se você... No primeiro, vamos dizer assim, se você fica 6 meses e não aconteceu nada, pode ser que não deu tempo. Mas se você está há anos fazendo alguma coisa e não se destacou, não, é porque você não está fazendo o suficiente para se destacar e só na sua cabeça, né? Vamos falar a verdade? Porque com o tempo, né? Não sei o que você pensa sobre isso. Mas o tempo favorece quem trabalha direito, né? Mas é perfeito. Por quê? Olha que interessante. Os comentários vêm à memória algumas coisas. Vai ligando os pontos. Eu sendo diretor de processos administrativos, você coordena ali os processos, para que nenhum processo... O processo é quantos anos aí? Foi em 2017? Foi licitação, né?
2017 eu entrei como diretor de processos. Daí no final do ano ele me chamou. Tá, foi meio perto ali. Isso, e é interessante porque nesse um ano, tomando conta ali dos processos, o meu secretário, que era o meu chefe, me chamava e falava assim, olha, tô precisando de uma minuta de uma lei, pode deixar que eu faço. Olha, eu tô precisando de um edital assim, pode deixar que eu procuro. Então, essa relação, nós fizemos, salvo engano, umas 25 leis que eu ajudei a redigir junto com o secretário. Que nem era seu papel. Nem era meu papel. Nos processos não fazia parte. Nem era meu papel. Olha que interessante. Que bacana, isso aí. Como eu sempre falo, sempre tem alguém olhando e você tem que fazer sempre o melhor, como se fosse para Deus. Pensa nisso. Então, não importa onde você está, se você é CLT ou se você é um empreendedor, faça o melhor. Você vai ver que sempre vai ter alguém olhando. Ô Piola, eu fiquei curioso, de onde veio isso daí? Porque isso é um princípio cristão, né? Mas de onde veio isso em você? Por que você faz essa coisa de fazer o melhor aí que o Bessa tá falando? Mas eu sempre... Essa proatividade, iniciativa. Eu tô querendo dizer assim, é uma criação ou é algo natural seu? Seus pais incentivavam, sua mãe tem, seu pai tem, ou é coisa sua? Só um parênteses. Olha, é muito interessante isso, acho que muita gente vai se identificar. A minha família foi uma família extremamente desestruturada. Em que sentido, assim? Meu pai saiu de casa, largou da minha mãe, eu tinha 11 anos. Imagina uma mãe solteira na época de 90, Nossa. Tinha aquele preconceito todo. A mulher não estava tão forte no mercado. Perfeito. E eu tive muitos bloqueios. A gente estava conversando um tempo atrás. Mas muitos bloqueios mesmo. Mas o que me ajudou muito, sinceridade de coração, foi um livro chamado Bíblia. Caraca. Bíblia. E Bíblia, pregações, ouvir pregações. E isso me ajudou muito a entender que não depende, porque o novo convertido, não só fazendo uma mudança um pouquinho. Não, mas é que faz parte da sua história, né? Não fugindo do assunto, mas isso. Criando uma ramificação. Isso. O novo convertido, muitas vezes, em algumas pregações, alguns pastores desavisados, eles falam que Deus vai fazer por você, mas eu entendi que eu que tenho que fazer. Nossa. Deus ele entra no impossível. É como quando Lázaro foi ressuscitado. Imagina Jesus chegando e falando assim, tira a pedra para mim. Poxa, Jesus, o senhor vai ressuscitar Lázaro e pediu para tirar a pedra? Fala para a pedra cair, ela cai. Não, o que é para o homem fazer, é para o homem fazer. Tira a pedra que eu entro no impossível. Lázaro, vem para fora. Eu entendi isso. E eu entendi que eu tenho que fazer mais, se eu quiser me destacar. Caraca. Eu tenho que fazer mais. O que é para eu fazer não é para o outro fazer. Eu vou fazer e vou deixar nas mãos do Senhor. O impossível, a pessoa vendo, ele chamar a atenção para a pessoa me olhar, é com Deus. E foi nessa que eu fui galgando patamares maiores. Show, legal, é bem isso, né? De um detalhe de pessoas olhando, a gente acabou... Mas vamos lá, vamos voltar. Aí você recebeu essa proposta, tudo em Cordeiro, nós não estamos falando nada de Limeira ainda. Não. Tá, beleza. Aí você assumiu, então, esse desafio, que era novo, de ser diretor de licitações de Cordeiro. Perfeito. E aí? Assumi esse desafio, eu não conhecia nada, porém eu fui estudar. Eu quero deixar tudo certinho. O setor de lá estava perfeito. É óbvio que no dia a dia tem seus percalços, ajustes, mas o setor estava perfeito e eu comecei a entender o setor e a liderar algumas pessoas. Né? Acho que eram 7 pessoas. E foi muito bom, porque pessoas maravilhosas, às vezes entra, sai um comissionado, mas sempre pessoas que realmente quiseram trabalhar de verdade, tá? Que vestiram a camisa. E isso foram 7 anos. Foram 7 anos na diretoria.
Nunca tivemos um problema com o Tribunal de Contas, nunca tivemos um problema com Nossa, justiça. e é um setor extremamente delicado, hein? Delicado. Porque muita coisa gira em torno disso, né? É delicado porque na antiga lei e na nova lei, se você fizer uma licitação muito, muito direcionada, por exemplo, café. Tá. Órgão público não vive sem café. Se faltar café, o pessoal faz greve. Já ouviu falar isso, né? Não, mas eu acho que até no privado. Isso tem em comum, né? Lá a gente tava falando da mudança, são parentes. Aí, o que nós vamos levar? A primeira coisa que o funcionário falou: máquina do café é o último, deixa aqui até a gente sair. Vai sair com a gente debaixo do braço. É perfeito. Pode deixar sem nada aqui, até papel higiênico. Mas máquina de café, não. Não. O santo grau do... acho que é meio cultura brasileira, né? Coisa. Tem razão. E café. Café, se você não fizer um bom termo de referência, vem porcaria. Por quê? Porque a antiga lei falava mais sobre economicidade. Então, a prefeitura tem que comprar um café barato. O mais barato. Poxa. Nossa, e café dá pra ir, sei lá, dá pra ir R$500 longe. o quilo a R$15, sei lá, 20. Perfeito. Agora imagina papel higiênico. O que é esse papelão aqui? Aquele que, como que é? Limpa, lixa e dá brilho, não sei. Limpa, lixa e dá brilho. Então... Limpa, lixa e dá brilho, é verdade, então, cara. Graças ao bom Deus, a nova lei, ela trouxe economicidade, mas trouxe qualidade também. Então a gente tentou equilibrar. Esse equilíbrio, perfeito. Mas quando você fala, só uma curiosidade, imagine que a nossa audiência, ela não está nesse universo. E quando você fala que era focado em economia, você não poderia fazer uma descrição na licitação? As especificações não poderiam ter qualidade? Você já era chamado pelo tribunal? Como é que é isso? Isso que eu não entendi, que assim, quando você fala que mudou. O que na prática mudou, assim? Era assim, se você fizesse uma descrição muito apertada de uma coisa muito boa, o tribunal vinha, o tribunal ele também fica inerte lá, mas alguém ia, fazia uma representação daquela licitação, e o tribunal vinha e falava assim, eu acho que tem direcionamento. Exemplo, você está direcionando para o café pilão. Tá, entendi. Entendi. Um exemplo. Então refaz. Daí você ia lá, refazia, deixava mais abrangente. Então, nesse abrangente, daí vinha tudo. Aí, bicho. Antigamente tinha... Porque assim, uma licitação sempre ganha pelo preço. Até hoje, sim. Hoje também continua assim, mas você pode dar uma enxugada a mais. Hoje, a gente fica mais tranquilo de colocar marca de referência. Pode colocar marca de referência. Olha, marca de referência, pilão, caboclo. Um exemplo, por favor. Antigamente podia também, mas só que não era muito bem visto. Poderia, assim, o tribunal poderia questionar e gerar alguma coisa ali nesse sentido. Isso, perfeito. Não que era ilegal, mas imoral. Ilegal e imoral. Quase isso. Mas hoje ainda é sempre pelo preço, sempre. Para ganhar é o preço. Sempre pelo preço. Mas hoje está mais tranquilo para você fazer um descritivo do produto que você quer. Vamos dizer assim. Mais flexível, né? Um exemplo grotesco. Só para ver se a gente alinhando aqui com a audiência. Eu posso comprar um celular. Antigamente era compra de 10 celulares. Não vai ser isso. Obviamente que não deve ter, mas só um exemplo. Hoje compra de 10 iPhone. Aí dentro dos 10 iPhones, são os 10 iPhones mais baratos. Não. Não é isso? Não. Eu posso descrever o celular que eu quero, não sei quantos gigas, internet, enfim, tal. Agora, qual celular que atende? Um Motorola atende? Um iPhone atende? Enfim. Aí vai. Aí você dá... E antes nem poderia fazer esses exemplos. A marca, eu não posso direcionar a marca. Uhum. Não posso. Sempre. Isso, sempre. Marca não. Mas o descritivo do produto que eu quero, eu posso colocar um produto um pouco mais com qualidade agora, um pouco mais com qualidade. Tá, entendi. Hoje já é mais flexível nessa parte. Nesse universo aí. Isso. Tá, e aí, dentro desse equilíbrio, qualidade e preço, né? Você
quem decide qual item que vai ser, por exemplo, esse celular ou café? É você como diretor de compras ou o departamento que está solicitando para você? O departamento que está solicitando. Por quê? Lembra, eu falei que a nossa secretaria é uma secretaria meio. E quem detém a técnica do produto que quer é as secretarias que estão solicitantes. lá. Isso, solicitantes, que estão lá a gente fala o braço, né? O braço da prefeitura, que está lá na frente mesmo. Vocês não solicitam nada por conta, tirando as coisas do seu escritório, talvez. A gente solicita, por exemplo, material de escritório. Daí somos nós, não tem, tem para jeito. vocês. Isso, perfeito. Mas material escolar é a Secretaria da Educação. Tá. O Piola, vamos voltar, porque o negócio é que vai abrindo, você cita uma coisa, o que é isso? A gente quer entender para trazer clareza aí para nossa audiência. Mas vamos voltar um pouco. Você, dentro desse braço, teve essa oportunidade nessas mudanças, você já pegou em Cordeiro essa mudança que não precisava ser só sobre preço, mas ou foi depois? Foi no finalzinho da gestão do prefeito, foi em 2024. Finalzinho de 2024. E você ficou em Cordeiro até lá? Até esse período, como é que foi isso aí? Isso, foram 7 anos, foram 8 anos. Um como diretor de processos e os outros 7 como diretor de compras. Então, o que acontece? A lei, ela é de 2021, a nova lei de licitações. 14133. Porém, houve uma grande comoção dos municípios porque é uma lei que ela fez mudanças substanciais. Então, os municípios fizeram até uma marcha lá pro então presidente, naquela época, e falaram assim, não, a gente vai adiar a entrada da vigência da lei. Então, só em 2024 mesmo, no começo de 2024, ela entrou em vigor. Tá. E aí você ficou na gestão em Cordeiro até 24? Até finalzinho de 2024. Como é que você foi parar em Limeira? Como é que foi essa conexão aí? Quando o Adnan lançou a vice dele não ganhou. Então, o prefeito... Como assim a vice dele? Porque ele já tinha sido reeleito. Tá, perfeito. E ele lançou a vice dele na campanha. A vice não ganhou. Então... E o prefeito de Charqueada ligou pro Adnan, falou assim, Adnan, você tem alguém aí, algum advogado que você pode indicar? Porque eu tô precisando de uma pessoa aqui no jurídico do Compras. E ele ligou para mim, eu tava de férias, tava lá em Maceió. Eu falei, Deus é bom, né? O prefeito de Charqueada... O Adnan me ligou depois do prefeito de Charqueada. Eu quero entender como de Charqueada foi para Limeira, hein, bicho? Vai chegar lá, vai chegar lá. É interessantíssimo. Olha, Deus é maravilhoso. E ele ligou. Falei, não, vou conversar sim. Fui pra lá, fiquei 6 meses lá. 6 meses. Olha que interessante isso. E um dia... Você não era o diretor do processo licitatório, mas era o jurista. Isso. Lá eu entrei como diretor adjunto jurídico no setor de compras. Então, eu que emitia parecer, porque lá não tem procuradoria. Ah, tá. Então, eu emitia parecer sobre as licitações lá. Tá. Ótimo. Porque quando tem procuradoria, aí que acontece? É elas que validam? A procuradoria que dá o parecer. Falando se tá tudo legal, se todos os documentos são todos... Mesmo você sendo jurista, você tem que passar pela procuradoria? Sim. Sim. Porque é um processo, né? São atos. Eu não posso dar um parecer do processo que eu mesmo fiz. Verdade. Então, normalmente passa pela procuradoria. E o prefeito de lá também me abraçou, o pessoal de lá me abraçou. Tenho muita gratidão pelo pessoal de lá. Mas 6 meses depois, toca o meu telefone. E é uma engenheira que trabalhou comigo em Cordeirópolis, os 8 anos. Você estava em Fortaleza agora? Não, eu tinha... Tava Gostaria. Eu tava fazendo parecer. Tava fazendo parecer e toca o telefone, toca o celular. E era a engenheira, Tamara. Piola, você pode me ajudar num negócio aqui? Eu tô aqui em Limeira. Eu falei, poxa, que legal, posso sim, que bom. Eu não sabia que ela estava lá. E nisso, ela me disse depois que ela colocou no Viva Voz. E estava a secretária de administração e o secretário de obras e serviços públicos do lado. Tá.
Pior, você pode me ajudar em tal? Eu falei, posso sim, qual é o problema? O problema é esse. Eu falei assim, faz isso, isso e isso. Ah, que legal, poxa, não tinha pensado nisso, tal. E desligou. Era um problema, assim, que não estava bem claro no contrato, na licitação? O que é? Era um problema do que fazer na fase interna. Eles queriam fazer uma roçagem lá, enfim. Ah, tá. É interessantíssimo. Eu falei assim, olha, tal. Era roçagem manual ou mecânica, um negócio assim. E 5 minutos depois... Tá, mas é o processo de preparar o documento da licitação. Preparar o documento da licitação. Tá. Que para mim é uma das partes mais importantes, porque se você prepara tudo certinho, você não vai ter problema lá na frente. Se você deixa tudo redondinho ali. Porque... É mais papel da própria prefeitura do que dos participantes, então. A licitação tem a parte interna e a parte externa. Na parte interna, você pode mudar quantas vezes for necessário. Tá. Mas depois que passou para a parte... discute, tá. Daí engessou. Entendi. Isso. Porque deixou pública a coisa. Isso, perfeito. Publicou, né? Daí engessou. Então, e foi legal que eu dei a minha opinião, a opinião foi aceita. Como você faria, né? Isso, foi aceita. 5 minutos depois, ela me manda, onde você tá trabalhando? Eu falei, tô aqui encharqueado e tal. A secretária de administração ouviu você e falou, você não quer vir trabalhar aqui com a gente. Mas certamente você deu uma fala assertiva ali, né? Resolveu, não foi... Não conseguia. Não sei e tal. Não. E como que você, desculpa a curiosidade, você já tinha visto um caso semelhante a esse? Como é que você... Porque assim, os caras estavam em 3 e não conseguiu resolver. Lógico que você tinha sua bagagem de 7 anos. Mas da onde veio? Ou você não tinha? É mais repertório mesmo? É repertório. É repertório no sentido de assim... Eu sempre vou, eu posso até não saber, mas eu vou atrás para saber. Eu falo assim, olha, espera um pouquinho. Eu nunca falo assim, não tem jeito. Olha, não tem jeito, tchau. Mas eu procuro dar caminhos. Você pode fazer dessa forma, dessa forma, dessa forma. Tá? Mas, olha, eu não tenho certeza, eu vou ver para você. Eu sempre faço isso. O advogado, né? A coisa do advogado, nunca sabe de tudo, né? Tem uns que acham que sabe, né? Tem uns que tem certeza que sabe. Mas assim, tem. Acho que em todo lugar, né? Uhum. E nesse dia foi legal porque você vai pelo que é coerente. Entendi. Pelo que é coerente ali o problema. Olha, seria coerente fazer isso. Poxa. Porque às vezes, sabe aquela visão da pessoa que tá de fora, que entra, o problema tá ali, a pessoa vê macro, né? Visão de drone, né, que o pessoal tá falando. Isso, então vê assim, será que não seria melhor aqui? Que legal. Fechou, entendi. Então foi mais ou menos isso, mas eu vejo Deus também. É verdade. Deus Ocidente. Eu vejo Deus, sabe por quê? Eu saí de uma cidade de 25 mil habitantes, que é Cordeirópolis, fui para uma de 16, que é Charqueada. Tá? Aprendi muito charqueada. Agora eu passo a ser diretor de uma cidade de 300 mil habitantes. É maior que Rio Claro, né, cara? É maior que Rio Claro. Então, quantas pessoas tem lá? Desculpa a curiosidade. 330 mil, não lembro, 300 mil. E no seu departamento lá? Então, no meu departamento são 20 pessoas que agora eu acho que vai para 30, porque a gente tá... Nossa! Fazendo licitação. É uma empresa dentro da empresa, né? Porque... única coisa, assim, eu tô ainda me adaptando fazem 2 semanas e meia que eu tô lá, mas eu tô me adaptando ao fluxo. Porque eu tava acostumado com poucas pessoas pegando o processo. Agora, o processo faz isso. 3 vezes mais do que você tinha lá. Ô, Pioli, mais uma dúvida aí, assim, só pra gente ter uma ideia, você falou o tamanho da equipe, é uma equipe grande, é uma empresa madura. Qual é o volume de compras que você faz por mês ou por ano? Não sei se você pode revelar esse número aí, mas deve ser público isso aí, né? É público. Lá, sinceramente, ainda não tive essa... Por quê? Porque quando entrou lá, a outra gestão deixou um pouco engessado o negócio lá. Teve que fazer até uma contenção de compras lá. Uhum. Não sei se gastaram muito, enfim, não vou entrar no mérito nem político do... Uhum. Mas é o fato que teve que resolver. Isso.
Mas eu não vou saber responder certinho, mas eu posso trazer depois. Não, mas é só... Mas o fluxo lá, por exemplo, eu acho que uma obra lá que eu peguei, de uma obra lá tem... acho que o charqueado é o ano lá. É complicado. Números grandiosos, né? Ô Piola, deixa eu falar uma coisa pra você. Aí vamos lá. Beleza, tal. Legal. E duas coisas que eu acho que fica de aprender, de reforço, né? Na jornada é fazer como se fosse para Deus, porque tem sempre alguém olhando. E você ser íntegro, o tempo vai validando, né? É engraçado isso. Ele ajuda você a prosperar. Que nem, mas tem pessoas que pegam atalho. Tudo bem, pegou atalho, mas faz quanto tempo que ele pegou esse atalho? Porque o atalho vai te ajudar, vai acelerar você. No processo de 1 ano, 3, você vai ficar bem. Com o tempo, as coisas vão aparecendo, né? É só... Então, você vê aí, quase 10 anos, mais de 10 anos aí, e o pessoal te indicando e indo para um lugar para o outro, o tempo favorece os íntegros, os honestos, quem trabalha direito, né? Eu acho interessante também, Roman, que eu fui indicado porque falaram para as pessoas que eu era extremamente idôneo. Tá? Por quê? Porque nessa área de licitações, todo mundo já torce o nariz, como a gente estava conversando. Sim. Nós vamos entrar agora nesse... É bom você levantar essa bola aqui, nós vamos fazer essas perguntas polêmicas aí. Não, com certeza. Todo mundo torce o nariz. Por quê? Eu só compro lá porque eu tenho que dar a caixinha tal. Se tem, eu vou ser sincero, não sei, porque eu não pego. E as pessoas, eu acho que nem te chamam para trabalhar quando elas são desse lado aí, né? De forma alguma, de forma alguma. Eu não falo, olha só, eu não falo com o fornecedor antes. Você recebeu o fornecedor tal, eu não me recebeu. Não, eu não recebi ninguém. Até montar a licitação. Eu não falo com o fornecedor. E outra, se o fornecedor quiser conversar comigo sobre algum problema, eu vejo qual o problema e se for execução de contrato, por exemplo, execução de ata de registro, fala com o fiscal da ata, fala com o gestor do contrato, porque comigo não. Eu não... Não dá essa brecha. Nem quero ter. Eu quero fazer os processos terem um fluxo legal. Tá, vamos lá. A primeira pergunta que a gente está entrando aí nessa esfera. E assim, o que eu mais escuto, e assim, eu já fui em palestras incentivando, né? Forneça para órgãos públicos. Lógico, não coisas grandes, né? Mas a primeira pergunta que vem eu posso tomar um calote à prefeitura? Agora eu quero que você fique num papel de consultor e não de limeira. Falando em geral, né? Pense que você sabe os contos de Limeira, mas pense que a nossa audiência é de Rio Claro, de toda a região. Então, a preocupação dele é sobre qualquer prefeitura. Ela pode estar em dificuldade, mas qual que é a chance dela não me pagar? Ou pagar com atraso também, que é uma fama que existe isso. Não sei é uma derivação da pergunta aí que a gente vai fazer. A primeira resposta tem chance dele não me pagar ou isso é mito? Como é que é isso? Não pagar é difícil, mas tem... assim, vamos do começo. É interessantíssima essa pergunta, interessantíssima. Polêmica a coisa, colocaram você numa enrascada. Não, de forma alguma. Olha só que legal. É legal, é interessante. Eu amo a palavra interessante, porque interessante é interessante. Assim, antes de vender para um órgão público, antes de participar de uma licitação, procurar saber a saúde financeira do órgão público. Por quê? Existe chance de atraso? Sim. Ponto. Existe. Existe chance de não pagamento? Olha, muito pouco que eu vi até hoje. Uma empresa me procurou há um tempo atrás, quando eu podia advogar, porque o diretor não pode advogar, que uma cidade lá do interiorzão não pagou e não falou que não vai pagar mesmo, mas é coisa de milhões. Que uma caca que um prefeito fez há um tempo atrás, 10 anos atrás. Eu tava 10 anos. E era coisa de 5 milhões. Nossa.
Perfeito. E esse cara, no seu parecer, ele vai receber ou não vai mesmo? Vai. É que ele não ajuizou a ação ainda. Ah, entendi. Mas não caduca falando isso? Aí que vai. Porque no meio, entre os empresários, ele caduca, né? Caduca, mas tem instrumentos. Tem instrumentos jurídicos. Você não pode entrar com uma execução, mas você entra com uma ação monitória, por exemplo. Ação monitória. Você tem um título? Tenho. O empenho. Eu já vou explicar o que é. O que acontece? A prefeitura, ou o Estado, quando ela vai fazer uma licitação, se for contratação, ela já reserva a dotação orçamentária. Dotação não é dinheiro, mas é o que ela pode gastar. Então, a contabilidade de um órgão público é diferente da contabilidade de uma empresa. Uma empresa privada. É muito diferente. Tá. Então, ela não tem o dinheiro, ela tem uma perspectiva do dinheiro. Isso chama-se dotação. Por quê? Porque o dinheiro vai entrando mês a mês, com os impostos, enfim. Tá? Então, eu tenho aquela dotação. Então, eu tenho que planejar aquilo lá para entregar para o público. No direito público, você tem que gastar. Você é obrigado a gastar. Você não pode poupar no dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro é público e tem que voltar em bens para a população. Você não pode ficar de um ano para o outro? Até pode, mas daí você vai tomar uma raladinha do Tribunal de Contas. Mas assim... Mas eles também não têm muita dificuldade com isso, né? Isso não é um problema. Não, mas é até bom, é até legal isso, porque volta pra gente. A estratégia faz sentido. O certo é voltar pra gente. Então, o que acontece? Toda vez que você ganhou uma licitação, você tem uma ata de registro ou um contrato. Um contrato é mais fácil porque já tem a reserva. A ata de registro não existe reserva. Mas mesmo assim. Vamos só explicar isso. São 2 tipos de licitação. São dois tipos de instrumento que vai ligar você à licitação. Tá. É uma ata de registro de preços. Tá? Essa ata de registro de preço, por exemplo, eu faço uma ata de registro de preços de lápis. Eu quero 1.200 lápis no ano. Mas eu posso comprar só um. Entendi. Então a empresa já vai com o valor que ela sabe que ela não vai... Então, e ela vai manter esse valor 1 ano. Tá? Então ela se registra, ela registra o preço dela lá. Que ela quiser e ganha o menor. Perfeito. O menor registrado. Perfeito. Já contrato, ele vai sair com um contrato ali que ele sabe que ele vai receber durante aquele período. Só que aí ele já sabe também o quanto que vai ser adquirido daquele contrato ali. Perfeito. Então, se fosse um contrato 1.200, ele vai fornecer 1.200. Na ata de registro, não. Isso. Você concorda que mudou o preço aí? Mudou. Eis a questão. Então, isso é planejamento. Tanto de um lado quanto do outro. Porque, por exemplo, tem aventureiros, João, que vai lá e dá um preço muito baixinho, chega no final do ano e não consegue entregar. Daí ele é apenado. Porque é ata de registro. Porque é ata de registro. Então voltando. Todas as vezes eu falo assim, olha, eu quero 1.000 lápis. Eu dou uma nota de empenho. Essa nota de empenho é como se fosse se eu falar contrato, é uma garantia de que a pessoa vai receber. E essa nota de empenho, eu fico com o número dela aqui, por quê? Porque tem uma sequência de pagamento. Uma ordem de pagamento. Então, é a ordem de pagamento. Hoje eu vou pagar... Por quê? Porque chegou na ordem, eu vou pagar o lápis. Chegou na ordem, agora eu vou pagar o empenho E eu, como administrador lá dentro, eu não posso pular um e favorecer o de baixo? Pode, em situações extremas. E totalmente justificado. Não é aleatório. Quero, tô com vontade. Não, tô com um problema de... Finanças. Eu não posso deixar a merenda. Entendi. Tem algumas coisas que são... Vamos pagar a merenda para eles não deixarem? Porque se eu deixar de pagar 90 dias, a empresa pode parar de fornecer. Quando é contrato. Sem problema nenhum. Entendi. Porque aí não é problema do fornecedor, é problema do desacordo. Perfeito. Olha que interessante. Então, e olha, se a prefeitura ela deixar de pagar, se ela deixar de pagar na ordem cronológica, o que a pessoa pode fazer? Ela ajuiza uma ação, o juiz manda engessar isso, manda suspender todo o pagamento até pagar os que foram pulados ou os que estão sem pagar.
o juiz fala assim, não. Agora para de pagar tudo agora e volta naquele de trás. Naquele. Então, calote. Muito pouco. Vi pouco. E outra coisa que eu falo, por quê? Atrasar depois dos 90 dias, então acaba sendo pouco também. Sim. Ou não? Sim. Por quê? Olha que interessante a hora que eu falei da saúde financeira. E só um parênteses, é curioso, né? O pessoal reclama de atraso, mas analisando os fatos. Mas tem grandes empresas que já no fechamento eles avisam, eu vou pagar em 120 dias. 90 dias. Se você fornecer para uma multinacional aqui, da cidade mesmo, no acordo delas é 90 dias após o faturamento, só pode faturar no final do último dia do mês, que dá 120 dias. 120 dias. Olha só, então o pessoal fala, a prefeitura atrasa. Às vezes atrasa, mas paga no mesmo prazo que você está acostumado a receber. Olha só que interessante. E como é bom saber, como é importante saber da saúde financeira do órgão público. Vou dar um exemplo de charqueada. Charqueada, o contrato é recebimento depois de 30 dias do faturamento. Eles estão pagando com 10. Caraca, os caras estão bem. Estão bem, por quê? Um prefeito que ajeitou a cidade, um prefeito que conhece, ele é empresário, ele tem um negócio lá na cidade. Tem um supermercado. Então o cara é gestor. O cara entendeu o fluxo e é gestor. As outras cidades que eu tô vendo aí estão tentando se reerguer por causa de outros prefeitos que deixaram problemas, mas a hora que o gestor pega, o gestor... Porque acaba tendo um faturamento garantido, né? Tem receita, né? Se ajustar os vazamentos, né? Não é para ficar quebrado, né? Vazamento. Eu conheço prefeito, Roman, sinceramente, na ânsia de fazer, se perdeu. Ele é uma pessoa ruim? Pode-se falar que ele é desonesto? Não. Ele se perdeu querendo fazer. Entendi. Obra. Bati o dedinho levantava, batia o dedinho na cama e era obra. Interessante. Mas assim, eu vi outros prefeitos. Mas os prefeitos que eu trabalhei, graças ao bom Deus, sempre foram prefeitos sempre muito antenados e muito seguros, assim. Que legal. Então, qualquer empresa, até MEI, pode fornecer para a prefeitura, por exemplo? Pode. Os pequenos também podem. Inclusive, a Lei Complementar 123 de 2006, ela é o Estatuto das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Elas têm vantagens. Porque com a lei houve um fomento das pequenas, né? Uhum. Então, elas têm vantagens quanto às grandes, em detrimento das grandes, na licitação. É muito pouco divulgado isso. Tem vantagens. Exemplo, lá no preço final, se uma vamos por valor, tipo R$10. Se uma ME ou EPP ficar 5% acima do valor... Caraca, 10,50. 5% acima. É um empate fictício. Então, o pregoeiro vai falar com essa empresa aqui, que ficou acima, falar assim, você consegue dar um valorzinho um pouquinho menor que essa aqui, que não é ME? Eu fecho contrato com você. Tá na lei. Acho que são 5 minutos. São 5 minutos para a pessoa pensar. Falar assim, olha, você viu que tem esse lance aí. Se você melhorar o seu lance um pouquinho, fecha. A gente fecha com você. E o pregoeiro é obrigado a fazer isso ou ele decide? Obrigado a fazer isso. Caraca. Tá na lei. O Piolo, entrando nesse do pequeno, que a nossa audiência basicamente é pequena, médias negócios aí. Tem bastante do segmento material de construção. Como é que é esse mercado, né? Porque que nem você falou, uma obra. A gente vê que muita obra
é através de uma incorporadora, empreiteira, não sei, né? E aí eles mesmos que fornecem o material de construção. Como é que é isso? Como é que é esse universo das obras aí dentro da licitação aí? Como é que funciona isso? Nós temos dois caminhos, dois pontos. Um é a obra. Obra normalmente é uma construtora mesmo, e eu falo para lojas entrarem em contato com a construtora. Mas a construtora muitas vezes compra direto da indústria. Tudo bem, mas entre em contato, talvez você consiga mais barato. Faz a parceria até com a indústria para fazer e você ganha um pouco em cima. Isso é obra. Mas tem cidades, por exemplo, Cordeirópolis, tem ata de registro de preço de materiais de construção. Por causa da reforma, alguma coisa, manutenção. Manutenção, pequenas reformas, a prefeitura tem sua própria mão de obra, então pega lá, por exemplo, areia, cimento e tal. Reformas muitas vezes em cemitérios, que é bastante reforma. Como que entra esse tipo de licitação aí? É ata de preços ou É um registro de preços. Normalmente é um registro de preços, porque não se sabe quanto vai usar. O registro de preços ele serve para quando a gente não sabe quanto vai usar. Tá. Eu não sei quanto de areia vai, eu não sei quanto de cimento vai. Então, porque reforma, você não sabe o que vai quebrar durante o ano. Remédio é assim. Então, a gente não sabe, porque é sazonal também, né? No frio Na gripe vai marcar só no remédio. Dipirona e tal. E material de construção é a mesma coisa, Cordeirópolis tem. Então, ela é feita por item, são vários itens. E é interessante, vou ser sincero para você, é interessante, eu sei que é chato, mas ficar de olho nos jornais oficiais, porque é ali que sai a licitação. É ali que sai o aviso da licitação. Ou se não, fazer um cadastro nas plataformas de licitações. Você conhece alguma? Nós não estamos ganhando nada por isso, mas você conhece alguma que... Conheço, vou falar uma que eu trabalhei com ela, não estou fazendo merchan também, chama Compras BR. Compras BR. Ela é interligada? Como é que é essa tecnologia? Agora os pregões nas cidades acima de 20 mil habitantes, eles são obrigatoriamente eletrônicos. Por exemplo, igual você falou, olha que interessante onde vai. Uma pessoa lá do Amapá pode ganhar uma ata aqui. Nossa. E às vezes a ata é para comprar areia e quem vai entregar o cara daqui. Do lado. O cara, o depósito daqui da cidade. O cara liga, compra daqui e manda entregar. Então, tá deixando de ficar dinheiro na região. Caraca, realmente. Que doideira. Por quê? Por falta de conhecimento, por tabu. Também. Não. E uma coisa que todo empresário tem, assim, primeiro você esclareceu assim que não dá para pôr a mão no fogo, mas você nunca viu nesses 10 anos alguma prefeitura não pagar, dar calote, né? E o atraso, ele tem essa régua aí de isso está no contrato do atraso que pode pagar, ou é uma lei? A lei. É uma lei. A lei, ela determina, ela faz ela fala assim, ela deixa a cargo também da empresa. Mas ela fala assim, olha, passou de 90 dias, a empresa pode deixar de entregar, de fornecer. É claro que existem empresas que têm uma saúde financeira maravilhosa. Então, para ela, aquilo lá, a hora que vem com juros, enfim. Vem com juros? Normalmente vem o normal, mas depois você pode fazer protocolar um pedido para pagar correção. Os juros. Isso. Pagar os juros da correção. Tá, e o segundo tabu, né, que as pessoas não participam, é porque dentro da licitação você começou a explicar um pouco, até falou disso que eles falam, mas é carta marcada ou direcionado, né? Como é que funciona isso? Isso existe? O pessoal fala, eu chego lá e já tinha o cara que ia ganhar, mas assim, tem esse boato, mas eu nunca conheci pessoas que participam e passaram por isso. Todo mundo que participa falou, não, eu ganho. Eu consigo ganhar e são pessoas que cresceram comigo, não são do meio político assim. Então, eu conheço pessoas que... Mas, nas pessoas que não participam,
Isso eu posso falar, pelo menos do nosso. E tem esse estigma aí de carta marcada. Não sei se você, né, já escutou isso, né? Porque você tá no meio, mas... Já, bastante. No lado empreendedor isso é bem falado. Bastante. Infelizmente existe esse tabu mesmo. Já ficamos sabendo de licitações que um dos licitantes ficava lá fora dando dinheiro, mas ficamos sabendo depois, porque isso é crime, isso não pode acontecer. Então, normalmente, quando há uma licitação muito grande, assim, havia, né, presencialmente. Agora, eletrônico, graças ao bom Deus, não tem esse problema. Essas coisas diminuíram demais. Nossa, muito. Quase zero para mim. Eu, sinceramente, não desconheço. Mas quando era presencial, Roma, falaram que ficava pessoas lá fora, mas daí foge o nosso controle, porque a gente tá lá dentro. E é interessante que não é a prefeitura, né, o órgão público, vamos dizer assim, que direcionou a situação. É o licitante que ficava negociando para os outros desistirem. Isso, perfeito. E não pode fazer isso. Eu tô falando que tá certo. Não, mas só tô falando da prática que não é uma carta marcada do órgão público, né? Não, inclusive, depois também conversando, já ficamos sabendo de pessoas que falam assim, olha, eu dou R$5.000 para você ir embora. É daí pra cima o negócio. E o cara nem participa. E o cara não participa. Mas já fiquei sabendo de pessoas que falam assim, olha, eu quero participar mesmo, eu quero vender. A pessoa não faz nada, óbvio, não vai botar a arma na cabeça da pessoa, enfim, eu não sei também se tem pro interior, mas assim, eu nunca tive esse relato. Nunca tive esse relato. Mas entre eles, pessoas lá fora da prefeitura, olha... A gente ficava sabendo sim, mas entre eles, dentro da prefeitura. Mas nesse caso aí, por exemplo, eu tô lá fora, eu combino, vou vender cimentos. Meu preço é 50, você oferece 60, o outro 70. Mas o preço de mercado, por exemplo, é 30, por exemplo. E a prefeitura pode checar isso? Foi pergunta ótima. Sabe, a lei de licitações, ela tem uma preocupação, ela teve uma preocupação quanto a preços, para não sobrepor preço. Na fase interna que eu falei, lembra que eu falei que a fase interna ela é importante porque senão vai dar problema depois, na fase externa. É feito orçamentos. É obrigado a ter orçamentos. É obrigado a ter orçamentos. Por exemplo, uma obra é obrigatório ter uma planilha com preços referenciais, por exemplo, a SINAP. Tá. Entendeu? Então, são preços que o governo coloca a média lá. E numa ata de registro de preço, por exemplo, faz o orçamento. Pode pegar orçamento de terceiros, pode pegar atas da região e juntar. E nisso faz uma média simples. Tá, e essa média, ela vai ficar na parte interna. E essa média, ela é referenciada que não vai aceitar preços assim? Como que eu uso essa média aí? Essa média, ela funciona como uma... Na licitação, né? No instrumento. Isso, ela funciona... Depois ela é amplamente divulgada, junto com o edital. O edital, ele vai ao preço global. Por exemplo, remédio lá, tem R$2 milhões em remédio. Tá? E normalmente se coloca a planilha da média. A dipirona lá, 50 centavos o comprimido, um exemplo, tá? É bem menos. 50 centavos o comprimido, a média. Eu sei que eu não posso dar um valor maior que isso. O licitante ele sabe que ele não pode dar um valor maior que isso. Então é disso para baixo. Daí o licitante chega e ele dá uma proposta inicial. E de todos os licitantes lá, nós vamos pegar o licitante de menor proposta e os que está 5% acima dele, e daí vai para os lances. Não é todo mundo que vai para os lances. Entendeu? E daí vai para os lances. E a porcentagem dos lances ou o valor do lance tem que estar no edital. Por exemplo, pode ser em porcentagem, pode ser em valor. Por exemplo, eu falei da dipirona.
Então, o lance mínimo da dipirona é 1 centavo. Tá? Então, todos os lances têm que ser de 1 centavo para baixo. Então, é nessa linha, é interessantíssimo. E daí tem a ME, aí, se tiver 5% assim, empate ficto, liga, não fala pelo computador lá, tem a plataforma fica um pregoeiro, uma equipe de apoio fazendo a sessão ali. Olha, você consegue dar um preço melhor porque você é ME. Qual que é a plataforma onde ficam as licitações de Limeira? Onde o empresário tem que entrar para dar uma olhada o que tem lá, o que está nesse momento em aberto? Salvo engano, nós vamos mudar de plataforma agora, mas salvo engano é BNC. BNC, mas eu trabalhei muito tempo com a Compras BR lá em Cordeirópolis, é uma plataforma maravilhosa. Inclusive... Compras BR, então tanto o órgão usa o Compras BR, quanto a pessoa que vai fornecer. Isso. A coisinha meio chatinha assim é que tem uma parcelinha para pagar. Por quê? Porque você está usando a plataforma. Isso é não amplamente... tem como fugir. Não. Mas assim, se entrar nesse ramo, consegue vender sim. Eu creio que consegue. Por quê? É algo... como que eu vou falar? Tem muitas vantagens. Ô Piola, nós estamos indo na reta final, mas o que eu fiquei curioso, emendando com a resposta que você falou. Se usa a média para montar a licitação, por que fica sempre mais caro que o mercado? Entende? No resultado final. Bom, tô falando também com alguns poucos. Eu falo que fica mais caro, mas eu tô generalizando aqui com um pouco o conhecimento que eu tenho. É uma percepção que a gente tem. Que a prefeitura sempre paga mais caro em tudo. Alguns produtos ficam mesmo, não tem jeito. Fala de vender para a prefeitura, o pessoal joga o preço lá em cima. Então, no orçamento já manda... no orçamento já... Mas a gente conseguiu, depois da nova lei, conseguiu baixar. Por quê? Porque a gente consegue pegar os preços fechados já da região. Da região, entendi. Não é aquele preço especulativo. Isso, perfeito. Então, depois da nova lei que você falou, é 2024, aí isso mudou, então talvez isso fosse verdade no passado, então, né? Isso. É que assim... às vezes é difícil conseguir o produto certinho da região. Mas assim, ainda tá uma nuvem ali. Existem processos que tem uma mescla de orçamento. Tem de outros processos da região, mas tem também de fornecedor direto. Uhum. Tá? Então, a gente... isso é fato. A prefeitura pede um orçamento, vem maior do que se fosse Se fosse uma empresa pedindo. Isso. Já é coisa do mercado, né? E isso agrava se for a ata de registro de preço, porque ele tem que manter o preço dele 1 ano. Entendi. Então... não dá para saber, né? Se ele me deu um orçamento lá ele deu um... orçamento não, vai. Ele fez uma proposta de preços. Deu o lance e ganhou a 19 centavos, por exemplo, o lápis lá em janeiro. Em dezembro, se eu quiser comprar lápis a 19 centavos, ele vai ter que me fornecer. Por isso que eles... acaba colocando a inflação que se imagina no período. Perfeito. Interessante. Meu amigo, chegamos ao final do episódio, você acredita? Já? Passou voando. Tão gostoso. Viola, a gente costuma fazer um último bloco aí, que é assim, se você estivesse no nosso lugar, qual a pergunta que você teria feito para você mesmo que nós não fizemos? Eu teria feito quais as vantagens de vender. Liste algumas vantagens de vender para a administração pública. Então vamos lá, liste 3 vantagens para você fornecer para a administração pública. Muito bem. Eu listei 10, mas eu vou... vai cortar 7 aí. Olha, pagamento garantido. Garantido. A gente falou um pouco sobre isso no episódio, né? Mercado estável e permanente. Porque se você tem uma ata,
Se a prefeitura precisar daquele objeto, ela vai comprar de você. Tá? Pode ter contratos a longo prazo. Com a nova lei agora, os contratos podem ser de 10 anos, podem ser prorrogados. Caraca. Se for serviço continuado. 10 anos com contrato. Garantido, vendas garantidas. Vendas garantidas de 10 anos. E... mais um de bônus aí? Reputação e credibilidade no mercado. Imagina chegar com know-how e falar assim, eu vendo para a prefeitura de São Paulo. Eu vendo para a prefeitura de Campinas. É estratégico, né? É estratégico. Porque assim, para você vender, você tem que ter a documentação tudo em ordem, né? Toda em ordem. Então já tem um crivo aí de credibilidade aí, querendo ou não. Perfeito. E tem que manter essa documentação em ordem durante o contrato. Funcionando. Meu amigo, sensacional. Deixe sua frase final aqui na câmera. E bora lá. Naquela. Nessa daqui. Isso. Muito bem. Quero recado para todos que... Imagina que vai ser traduzido, hein? Opa! Para todos os idiomas. Primeiro, essa de baixo. Muito bem. Eu gostaria de agradecer a todos. Gostaria de deixar uma reflexão. Não desistam. Nunca. Talvez não pelo tema, mas pela vida. Nunca desista, e resiliência sempre, e agradecer à família Bessani por essa oportunidade. É isso aí, se você ficou até o final, se inscreve no canal. Todas as quinta-feiras, um conteúdo de qualidade para você evoluir no seu negócio, aplicar um conhecimento e quem sabe aí entrar nesse universo de licitação. Onde que o pessoal pode falar com você? Qual que é o seu Instagram? Produção, põe o Instagram dele aí, reforça aí, por favor. Piola. Por gentileza. Você acredita que eu não lembro do meu Instagram? Mas olha a produção. A produção lembrou. @ADV Carlos Piola. Eu para essas coisas, eu deixo acredito que eu deixo minha filha e tenho uma empresa que cuida. Então eles fazem um misto lá. Lá. Carlos Piola, adv.carlospiola. Qualquer dúvida, pode mandar uma mensagem para você lá, meu amigo? Pode sim, então, com certeza. Bom. É isso aí. Se você se interessou, se inscreve no canal, deixa um like, compartilha esse conteúdo e até a próxima quinta. Até mais. Obrigado.